Sim, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Hoje farei a correção do nosso simulado da Banca Vunesp de nível fundamental. Se você ainda não o fez, acesse simulados.ciênciaexata e resolva agora. No nosso portal de simulados você encontra uma gama muito grande de simulados dos ensinos fundamental, médio e superior. Lembrando também que já está disponível o e-book de português da Banca Vunesp, com mais de 250 questões corrigidas e comentadas em vídeo. Adquira já o seu, é um excelente material com um ótimo custo-benefício. A parte 2 desse simulado já está disponível no canal do Mestre Mário, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar e já assistir também o restante do simulado. Então vamos para a nossa aula de hoje. Então aqui você já pega a sua prova, vai encontrar um texto. Toda prova que você fizer terá interpretação de texto. Esta primeira questão aqui da Vunesp, o texto é briga de casal, você já observa, já dá para deduzir de que fala o texto e observa também o autor, neste caso a autora Leila Ferreira. Então faça a leitura desse texto compreendendo o que ele fala. Ana teve uma discussão com o marido, aí você já pode ir marcando, aqui é o quê? Está parecendo, e de fato é, uma narrativa. Vai descrever como aconteceu isso daqui. Ela teve uma discussão com o marido e se trancou no quarto. Estava chateada. Aí vai falando o que ela fez depois. Encostou-se na cama, fechou os olhos, começou a respirar fundo para se acalmar. Porque o que sentia, vamos marcar aqui que isso é interessante, naquela hora era vontade de avançar nele. Então, naquele momento da briga, ela queria era avançar nele. Mas o cansaço, aí continua a narrativa, falou mais alto que a raiva. Um trabalho estressante, filhos dando preocupações, pai idosos para cuidar. A exaustão cobrou seu preço e ela dormiu. Quando acordou, aí já vem aqui, continuando a narrativa, ela lembrou-se que tinha discutido com o marido. Lembrou-se da raiva que sentiu quando se fechou no quarto. Mas qual era mesmo o motivo da briga? Então o que? Ela se lembrou de que havia brigado com ele. Mas por quê? Ela não sabia, ela foi tomada por um esquecimento total e irremediável. Por nada nesse mundo conseguia se lembrar. O esgotamento que vem enfrentando parece ter comprometido, então, olha aqui o esgotamento, voltamos aqui, profundamente a memória dela. Ela se esquece de tudo e naquele momento o motivo da briga havia sumido. Então até aquele momento ela não sabia por que havia brigado. Depois ela saiu do quarto quando acordou, foi à cozinha, preparou um chá e voltou para o quarto. Daí a pouco o marido entrou, já era hora de dormir e perguntou: "Tá mais calma?" Ela sacudiu a cabeça dizendo: "Você não é fácil", e voltou a ler um livro em silêncio até adormecer. Na manhã seguinte, cada um saiu correndo para o trabalho. À noite, eles se encontram como se na véspera eles se encontraram como se na véspera nada houvesse acontecido. E até hoje ela não faz ideia do que a fez brigar com o marido. Então aqui já falou, fez a narrativa ali do que aconteceu. Aí aqui ao final já vem falando que a maioria das brigas de casais é provocada por razões absolutamente tolas, risíveis, motivos que merecem ser esquecidos. Se as pessoas fizessem as contas de quanto tempo já perderam nessas discussões desnecessárias, então estas discussões desnecessárias são uma perda de tempo, o resultado seria assustador. É muito desperdício de vida quando se briga à toa, são tardes jogadas pela janela, sábados que não voltam mais, noites que poderiam ser dedicadas a um bom filme. Então, em todos os períodos você pode observar. Manhãs de verão poderia ter se desdobrado em dias de absoluta leveza, em vez de produzir amargura, ressentimento, mau humor e fazer as pessoas consumirem mais um comprimido para dor de cabeça ou dor de estômago. Então aqui nós temos um texto narrativo que está descrevendo o quê? Uma briga de casal. Vamos às questões. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que Ana, após ter brigado com o marido. Então lá no texto, depois que Ana brigou com o marido, ela
remoeu por muitos dias a razão pela qual brigou com ele, após ela. Então você deve observar aqui o que diz o enunciado. Após ter brigado com o marido. Então, logo que ela brigou com o marido, o que ela fez? Ela remoeu, olha que esta palavra também é um pouco estranha. Será que ela ficou remoendo? Não. No texto não falar que ela ficou pensando o que eu faço, por que foi. Então ela não conseguia se lembrar. Mas o mais interessante aqui no enunciado é que após ter brigado com o marido, o que ela fez? Então vamos ver lá. Ana teve uma discussão, se trancou no quarto chateadíssima, encostou-se na cama, fechou os olhos e começou a respirar fundo para se acalmar, porque o que sentia naquela hora era vontade de avançar nele. Mas o cansaço falou mais alto que a raiva. Logo que ela brigou com o marido, o cansaço falou mais alto que a raiva. Olha aqui, por que ela estava cansada? A exaustão cobrou o seu preço e Ana adormeceu. Então, aqui como Ana adormeceu, vamos ver lá, rendeu-se ao esgotamento e acabou dormindo um pouco. Então, aqui o interessante desta questão é o quê? Você observa isso aqui, ó. Após ter brigado, logo que ela brigou, ela ficou remoendo por dias. Ah, mestre Mário, ficou. Mas logo após a briga, ela foi dormir, porque ela estava muito cansada. Então, fique atento ao que diz o enunciado. Uma palavra pode te confundir. Conversou com a própria mãe, não fala isso no texto, você pode voltar. Também solicitou a um dos filhos que fosse conversar com o pai, não tem isso, nem vou voltar ao texto. Pediu ao marido que lhe preparasse um chá, pois não conseguia dormir. Nada disso aqui no texto, quando acordou-se, tal, aí você vai observando o esgotamento. Ana saiu do quarto, foi até a cozinha. Preparou um chá. Então, Ana preparou o chá, não pediu ao marido que lhe preparasse um chá. Então, podemos descartar. Fique atento ao que pergunta o enunciado e vá à alternativa correta. Lembrando que esta questão aqui é uma questão muito recente, em VUNESP, prova aplicada este ano. Na frase, o esgotamento que vem enfrentando parece ter comprometido profundamente a memória dela. Tem questão de gramática? Se preciso, volte ao texto. Se não, você consegue, se você conseguir fazer sem voltar ao texto, é interessante, você otimiza seu tempo. O esgotamento que vem enfrentando aqui, ó, esta palavra aqui, ó, destacada, tem sentido contrário. Isso aqui é interessante. Se você não observar aqui, você pode achar que vai ser um sinônimo. E quando eu falo sentido contrário, eu estou falando de quê? Antônimo. A VUNESP é muito boa porque ela cobra sinônimo e antônimo. Isso mesmo. Questão com sinônimo e antônimo, você não pode errar. Antônimo é o contrário. Então vamos ver? O esgotamento que vem enfrentando parece ter comprometido profundamente. O oposto de profundamente e gravemente, não, que seria um sinônimo. Rapidamente não se encaixa, não é o contrário, não é um antônimo de profundamente. Imediatamente, será que a gente poderia usar imediatamente também? Não. Se foi profundo, não foi superficial. Então, o contrário, o antônimo de profundamente, de gravemente é o quê? Superficialmente, que a gente pode falar que foi de leve. Então, se foi superficial, foi de uma maneira leve. Então, é o oposto de ter sido de uma maneira profunda. E seriamente seria um sinônimo de profundamente. Fique atento ao que pede o enunciado. Ó, questão fácil e vamos para a próxima. Assinale a alternativa colocação dos pronomes. Isso aqui é interessante, hein? Próxima prova sua da VUNESP terá também colocação pronominal. A esposa dele nunca se preocupa com o que o marido sente. Falou em colocação pronominal, já vem à sua cabeça. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. O que as bancas mais cobram? Próclise, porque próclise é mais complexo. São mais regras, então este assunto é um pouco mais difícil. Mas aí você precisa memorizar algumas coisas. Por exemplo, se tem próclise, aí tem algumas regras aqui que as bancas cobram muito. Quando ocorre a próclise, o pronome vai vir antes do verbo, quando a gente tiver o quê? Os advérbios. Então, isso aqui é fato, a banca cobra muito. Quando tivermos as conjunções subordinativas, os pronomes relativos, isso aqui as bancas cobram muito.
Então você vai memorizar. Tem isso aqui e também as palavras negativas. Palavras negativas. Se tem isso aqui, você já sabe, ocorre a próclise, ou seja, o pronome vai vir antes do verbo e depois destas palavras aqui que a gente chama de palavras atrativas. Por quê? Porque elas atraem o pronome para perto dela. Então, primeira coisa é você saber quais são os pronomes. Quando se fala lá em colocação pronominal, é a colocação dos pronomes oblíquos átonos. São eles o me, o te, o si, os mais usados aqui, né? Lhe e suas variações, o, a também. Então, isso aqui são os pronomes mais cobrados. Existem outros, sim. Então, neste caso, que estes pronomes terão de vir, quando for próclise, antes do verbo e perto das palavras atrativas. A esposa dele nunca se preocupa. Olha o pronome, aqui nós temos o verbo. E agora? E esse nunca é uma palavra negativa, não é isso? Palavra negativa. Se eu tenho uma palavra negativa, ela vai atrair o pronome para perto dela e o pronome vai vir antes de quê? Do verbo. Então, aqui está correto. Olha o pronome aqui, ó. Nunca se preocupou. Então, a alternativa A está correta. Apesar da discussão de ontem, logo entenderam-se. Identificou o pronome, já circula o pronome, já identifica o verbo. E está correto? Não está. Por quê? Porque aqui nós temos um advérbio. Aí você já sabe que se tem advérbio, ele vai puxar o pronome para perto dele, o pronome oblíquo átono. Nesse caso aqui seria o quê? O se. Então, logo, se entenderam, seria a maneira correta. Embora perdoasse-lhe, identificou, olha ele aqui, vai lá na sua prova, circula, nós temos o lhe. Este lhe, olha o verbo, será que está correto? Não, por quê? Porque aqui nós temos o quê? Uma oração subordinativa. As orações subordinativas, uma conjunção subordinativa, embora aqui, que é uma concessiva, vai atrair o pronome. Então, o correto seria embora lhe perdoasse. Jamais, jamais ficou fácil, é o que? Uma palavra negativa. Que bom que a VUNESP cobra muito palavra negativa. Palavra negativa e você já acha o verbo, já circula também o pronome. Então, aqui nós temos um caso de ênclise, que o pronome está depois do verbo. Mas se eu tenho uma palavra negativa, o pronome tem que vir perto dela. Então, o correto jamais se deve. Nos avisaram, aí você já vai ver, opa, que ótimo, começou frase com os pronomes oblíquos átonos, não pode. Por exemplo, me dê um livro, não pode, não posso começar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Aí você já descarta esta de cá. Então, a alternativa A é a correta. Como controlar as brigas de casal? Vamos ver o que pede a questão? Tem questão, por exemplo, que você consegue resolver, questão também 2020, fique atento, nível fundamental. Você consegue resolver sem precisar de voltar ao texto. Caso necessite, volte. Sinale a alternativa em que a palavra ou expressão empregada com sentido figurado. Sentido figurado é o mesmo que sentido conotativo. A VUNESP usa sentido figurado e sentido próprio. Então, sentido figurado e sentido conotativo é quando você dá um novo significado para aquela palavra dentro de um contexto. Eu sempre uso o caso da pedra. João é uma pedra no meu caminho. João é uma pedra, vamos lembrar de Drummond, pedra no meu caminho. Então, tá. João é uma pedra. Será que ele é uma pedra? O que é pedra que a gente sabe? É uma rocha. Não. Neste caso aqui, ele é o quê? Um empecilho. É quem atrapalha, não é isso? Então, neste caso aqui, esta palavra pedra, ela foi usada em quê? No sentido figurado. Dei um novo significado para a palavra pedra dentro de um contexto. Então, é isso que pede aqui, ó. Qual alternativa à palavra expressão em que foi dado um novo significado para uma palavra? Um dos dois está estressado. Se preciso for, volte ao texto. Eu até marquei aqui, para ficar mais fácil. Aqui, um dos dois está estressado. Então, voltando isso aqui, foi usado em quê? No sentido próprio. Estresse mesmo. Então, aqui nenhuma palavra foi usada em sentido figurado.
Existem vários tipos de casais? Sim, existem vários tipos aqui mesmo de casais. Então, tudo também no sentido próprio. Você vai batendo o olho, você já consegue identificar na maioria das vezes. E há aqueles casais que quando brigam mesmo de discutir, é por algo mais sério, alguma coisa mais pesada, também no sentido próprio. Eu quero é o quê? Sentido figurado. As opiniões mesmo se tornam uma chuva de desaforos. Tem como chover desaforos? Não. Então aqui foi usado no sentido figurado. O que quer dizer uma chuva de desaforos? Uma chuva aqui é porque é muito, não é isso? São vários desaforos. Então, neste caso aqui, a palavra chuva foi usada em sentido figurado, para expressar que é o quê? Uma intensidade, que são muitos desaforos. Então, a alternativa D está correta. Evitar esta situação se realmente não for um motivo válido. Então, aqui também tudo empregado no sentido próprio. Questão de sentido próprio e figurado, a VUNESP cobra basicamente em todas as provas e não pode errar, é uma questão mais fácil. No trecho, os dois estão nervosos e a situação piora ainda mais. A palavra destacada estabelece sentido de. Então, aqui, quando fala sentido de, circunstância de, está falando de quê? Dos advérbios de quê? De modo, intensidade, afirmação, lugar e dúvida. Não consegue se lembrar essa circunstância que ele expressa? Volte à frase e compreenda o sentido. Os dois estão nervosos e a situação piora ainda mais. Este mais aqui, ele traz sentido de modo. Aí você já elimina aqueles primeiro. Modo não, modo é a maneira como faz, por exemplo. O homem bravamente venceu a corrida. O homem venceu bravamente a corrida. Então, qual foi o modo que ele venceu? Bravamente. Então, neste caso aqui, não está expressando um sentido de modo. Intensidade? Deixa. Pode ser afirmação também. Lugar, você já descarta. Gera alguma dúvida ali? E a situação piora ainda mais? Não. Então, este mais aqui, ele é o quê? Um advérbio. Então, esse, quando se fala em advérbio, é uma palavra que pode modificar um adjetivo, um verbo ou o próprio advérbio. Então, fala, pior ainda mais. O mais, ele expressa o quê? Uma intensidade. Então, você vai compreender que, lendo a frase, você observa a intensidade. Os dois estão nervosos e a situação piora. É uma coisa. Os dois estão nervosos e a situação piora ainda mais. Então, aqui está expressando uma intensidade, não está afirmando. Então, advérbio, se você não se lembrar de todos, é bem comum que isso aconteça, você vai compreender o quê? Que o sentido, a circunstância que ele estabelece. Lembrando que a parte 2 do nosso simulado estará disponível no canal do Mestre Mário, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Acesse e já resolva, assista também a nossa correção da parte 2. Cenário alternativo em que o uso da crase está de acordo com a norma padrão. Crase também é um assunto muito cobrado por esta banca. E crase é o quê? A junção da preposição a mais o artigo feminino a. Então, aqui neste caso, vai dar o a com acento indicativo de crase. Eu falo, eu fui a... Vamos colocar aqui. Festa. Quem vai, vai a. O verbo ir pede a preposição a. E a palavra feminino, substantivo festa, ele vai pedir o artigo feminino a. Para eu não escrever dessa forma, fui a festa, eu falo, fui à festa. Eu junto os dois as e ponho acento indicativo de crase. O que você precisa se lembrar? Que você pode substituir a palavra feminina por uma masculina. Eu posso falar clube. Eu falo, eu fui o clube ou fui ao clube? Fui ao clube. Então, deu ao antes de uma palavra masculina, você já sabe, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma palavra feminina. Então, aqui é bem tranquilo. Substitua a feminina por uma masculina. Deu ao, vai usar crase. Então, vamos ver. Mas, mestre Mário, o que eu faço para saber as regras básicas primeiras, onde você não usa crase? Memorize, imagina até que você já sabe. Você não usa crase antes de quê? De palavras masculinas, antes de verbo
tá bom? Você não usa crase no singular antes de palavra no plural, você não usa crase antes de palavras repetidas, por exemplo, frente a frente, não pode. Você não pode usar crase antes dos pronomes pessoais também. Então, você pegou a sua prova, já escreva isso aí, que já vai te ajudar bastante. Antes de quê? Dos pronomes indefinidos também, tudo, nada, qualquer, indefinidos. Então, vamos ver. Aquela psicóloga está disposta a ajudar. Verbo. Se tem verbo no infinitivo, eu não uso crase. O filho telefonou a ela. A ela é o quê? Um pronome pessoal. Eu, tu, ele, ela. Então, já descarto também. O marido referia-se à esposa. Quem se refere a alguma coisa, mas o a de esposa vai dar o quê? A com acento indicativo de crase. Então, está correto. Substitua por uma masculina. O marido se referia ao amigo. Deu ao antes de uma palavra masculina, você já sabe que vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Por isso, a alternativa C está correta. Ele chegou o tempo, palavra masculina. Você já sabe, eu não uso crase. Costumam dividir as tarefas. E agora, tem ou não tem? Aí você precisa identificar se o verbo vai pedir a preposição. Eu divido o quê? O dinheiro. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele verbo que não pede preposição. Então, aqui não poderia ter crase, só seria mesmo o quê? As tarefas. Porque o verbo dividir não pede a preposição. Aqui só vamos usar o artigo que vem antes da palavra feminina, tarefa. Então, neste caso, está errado. Então, concurseiro, gostou da primeira parte do simulado? Acesse agora mesmo o canal do Mestre Mário e assista a parte 2 do nosso simulado. Te espero lá, um forte abraço e até breve!